Oi, gente, sou Ana Cláudia Mello, sou farmacêutica clínica, residente em saúde básica e falo através do canal Fala Farma. Não se esqueçam de se inscrever. Então, qual o assunto de hoje? Armazenamento. Mas vamos falar exatamente como que você guarda o seu medicamento na sua casa e como seria a forma correta. E por que a gente tem essa preocupação? Porque é essencial a gente saber se aquilo que estamos consumindo está realmente seguro para consumo. E uma das etapas para a gente avaliar isso é onde ele está guardado, onde está armazenado. Por quê? Existem substâncias, moléculas químicas que são sensíveis a variações de temperatura e determinado local que você coloque ele pode degradar. Principalmente quando a gente fala de moléculas termoláveis, ou seja, que precisam de uma certa refrigeração, de uma temperatura para se manter estável e se manter com princípio ativo, e assim ter uma ação terapêutica. As vitaminas também são bem sensíveis à variação de temperatura, por isso que é recomendado que toda medicação, primeiro, entenda-se qual a finalidade dele, a classe terapêutica e como que deve ser armazenado. Eu não sei se alguns de vocês conhecem alguém que tem diabetes, por exemplo. Geralmente, quando a gente fala de insulina injetável, grande parte delas precisam se manter em determinada temperatura. Por isso que se coloca na geladeira. Mas é em qualquer local da geladeira? Não. Não pode colocá-la, por exemplo, no freezer, porque vai congelar e vai inativar a substância que promove a terapia do paciente, ou seja, o princípio ativo. Há também quem coloque nas laterais da geladeira, também não é viável, porque pode bloquear a variação da temperatura. Outra também pode vir a colocar na porta, é um dos piores lugares também. Por quê? A porta, obviamente, é a que é a primeira acessada. No abrir e fechar dela, você muda radicalmente a temperatura interna da própria geladeira e impacta diretamente no medicamento. Então, o local mais adequado para armazenar medicamento termoláveis que são sensíveis à variação de temperatura e precisa colocar em refrigeração é o meio da geladeira. Então, o que aconselha-se? Pega um recipiente, coloca exatamente no centro, sem encostar nas laterais e fundo, e coloca essa medicação dentro do recipiente. Assim, ele não vai entrar em contato com o alimento que porventura esteja na geladeira e também não vai sofrer grandes variações de temperatura. Assim, eu consigo estabilizar a temperatura e ter mais segurança para usar esse medicamento. Não só obviamente, só insulinas que precisam ser armazenadas assim. Outro exemplo é antibióticos, que também retém receita, mas que por algum motivo algumas substâncias ali presentes precisam se manter dentro de uma estabilidade de temperatura. Então, vale salientar, os termoláveis eles precisam de uma estabilidade de temperatura, por isso são colocados na geladeira e por isso que não é em qualquer local, é no centro da geladeira dentro de um recipiente, para que assim eu tenha segurança do que eu estou consumindo. Outro local vejo muitas pessoas me dizerem que colocam no banheiro ou na cozinha, por exemplo. E aí eu pergunto, tem variação de temperatura nesse ambiente? Sim. E um dos fatores, por exemplo, no banheiro, é o próprio chuveiro. O chuveiro de água quente, ele requer umidade no ambiente, ele joga umidade, obviamente por ser água, e também a oscilação de temperatura. Imagina o que o micro-organismo gosta. Água. Através da água ele se prolifera. Então, colocar o meu medicamento no banheiro pode tanto proliferar micro-organismos e eu acabar ingerindo eles dentro do medicamento, assim como degradar a substância pela variação de temperatura. O mesmo se aplica na cozinha. Muitas vezes nós cozinhamos, obviamente, alimentos e utilizamos panelas de pressão, por exemplo. E essa panela também utiliza do recurso da água para poder funcionar.
e joga esse vapor de água no ambiente, o que impacta diretamente no medicamento dentro do mesmo raciocínio do banheiro, podendo proliferar micro-organismos dentro do medicamento, assim como inativando algumas substâncias, princípio ativo. E aí eu perco a segurança de consumir esse medicamento. Então, parar para pensar onde que eu armazeno ou guardo o meu medicamento é pensar se realmente está seguro de consumi-lo. Não adianta a gente pegar um medicamento e colocar em qualquer local, porque tanto pode proliferar micro-organismo, inativar a substância e você não ter uma ação terapêutica adequada, ou também acaba expondo ele sem necessidade e se expondo consequentemente. Então, parar para pensar onde eu vou guardar o meu medicamento é um critério de segurança básico quando a gente fala de cuidado com a saúde. Outra questão é que durante o processo de retirada do estabelecimento, por quê? As drogarias e farmácias, elas têm os termostatos, são as temperaturas internas do ambiente são controladas pelo farmacêutico. Nós temos uma tabela onde nós informamos ou registramos as temperaturas máximas e mínimas permitidas para que ali aquela medicação tenha segurança para que o consumidor adquira. Então, quando você entra na farmácia que ela está em determinada temperatura, não é por acaso, é realmente para manter a qualidade do produto, inclusive os medicamentos. Se você adquirir um medicamento termolável, ou seja, sensível à temperatura externa, você tem que perguntar se tem um isopor, por exemplo, e gelox para poder transportar essa medicação. Porque se for um percurso muito longo, pode acabar impactando também na qualidade do produto. Então, isso é necessário você verificar no estabelecimento, junto ao farmacêutico, no ato da compra, se há esse recipiente para efetivar o transporte. Existe uma área específica de farmacêutico que é especializado para manter essa cadeia de armazenamento a nível industrial ou em varejo. É importante a gente pensar que ao chegar na nossa casa, o medicamento tem que ter um real cuidado, não ser colocado em qualquer local. Eu vejo muitas pessoas colocando também no carro. O carro ele chega a altas temperaturas e que pode degradar a substância, ou seja, você não vai tomar um medicamento naquela concentração que você comprou e até se torna de forma insegura para uso. Você expôs o medicamento a altos níveis de temperatura. Um carro fechado pode chegar num nível muito elevado. Então, tenha consciência, não armazene também nesse local. Já me perguntaram se pode utilizar nesses recipientes onde a gente acaba tirando do blister, que é a embalagem do comprimido, aquela parte que geralmente é metálica, e colocar no recipiente, geralmente esses recipientes que tem os dias da semana. Eu aconselho que vai muito de caso a caso. Se tiver que utilizar esse tipo de estratégia para facilitar a tomada e adesão do tratamento, coloque o mínimo de dias possíveis, porque assim eu não vou expor tanto o meu medicamento, porque ao tirá-lo do blister e da caixa, eu exponho mais ainda o meu medicamento. Então, até isso a gente tem que pensar. Ao degradar ou retirar da embalagem primária e secundária, eu exponho mais ainda o meu produto ou o meu medicamento e, consequentemente, a minha saúde. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês para que a gente consuma o medicamento ou a substância sempre pensando que tudo ao redor vai impactar, inclusive aonde você guarda e como que você conserva. Qualquer dúvida, não esqueçam de colocar no canal, assim a gente vai tratando caso a caso, tendo em vista que é uma conversa, é uma via de mão dupla, e a gente quer ajudar no máximo possível, mas também é passível de erro, ou caso eu tenha esquecido algum ponto, vocês me informem. Então, obrigada pela atenção, espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e assinem o sininho para que vocês sejam notificados de mais conteúdos. Até mais!